Nós vamos continuar aquela série em que nós cremos, né? Esse é o último domingo que a gente grava aqui. A gente tem ainda duas séries, né? Que a gente vai fazer gravando fora do domingo aqui, porque a gente está entrando no mês de dezembro. Então, no próximo domingo, a gente já entra nesse mês de dezembro, e o mês de dezembro a temática é gratidão. Então, vamos ter a prévia do nosso aniversário, e aí a gente muda um pouquinho a temática da parte da manhã, tá certo? Você recebe depois os dois outros estudos pelo link da internet, aí pelo link do WhatsApp, um pouquinho depois. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre para que igreja, né? A gente pensou um pouquinho sobre quem é Deus para nós, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia para nós, o que é pecado, por que precisamos ser salvos. A gente transitou aí por vários temas, né? Então, se você perdeu algum, está lá na playlist, lá na biblioteca da gente, no canal da igreja. Você pode voltar lá e assistir os que você não viu, e receber o roteirinho de estudos aí do slide, com os textos bíblicos para você acompanhar. Embora nosso irmão Beto, quando você assiste o vídeo lá, eu achei massa esse negócio, já aparece o slidezinho lá, esse slide que a gente vê aqui também lá na gravação. Então, isso tem sido uma coisa importante, porque muitas vezes alguém pergunta para a gente: por que eu preciso ser salvo? Quem é Jesus para a sua igreja? Quem é Deus para a sua igreja, né? Então, eu acho importante a gente saber essas coisas. E hoje o tema é: para que existe igreja? Se eu posso orar em casa, se eu posso estudar a Bíblia em casa, se eu posso falar com Deus em casa, para que existe igreja? Pois é isso que a gente vai pensar hoje, do porquê que existe igreja, né? Porquê que Deus criou a sua igreja. Então, igreja, não é o prédio, mas elas são as pessoas, né? Se você entrou na página da gente do Facebook, essa é a primeira coisa que você lê lá. Igreja não é o prédio. Igreja é o ajuntamento das pessoas. A gente tem dito que tem uma moda agora de um pessoal dizendo assim: não, onde eu estou, a igreja está. Mais ou menos. Onde eu estou, Cristo está. Mas a igreja é o ajuntamento dos discípulos e discípulas de Jesus. Então, é claro, a igreja está chegando lá, mas a igreja não é um indivíduo. A igreja é um coletivo. Por quê? Porque a igreja é a amostra de como é o reino de Deus. Ela é um agente e uma amostra do reino de Deus. O reino de Deus não é indivíduo. O reino de Deus é coletividade. Por isso que na oração do Pai Nosso, tudo é coletivo. O pão é nosso, o Pai é nosso, a luta contra o pecado é nossa, a luta contra a tentação e o perdão é nosso. Tudo é nós, não tem eu. Então, como a gente vive essa realidade do reino de Deus, à medida que ele vai sendo instalado nesse mundo aqui, a igreja é o estágio para isso. A igreja é a instância onde a gente pode vivenciar esses valores da coletividade do reino de Deus numa escala menor. Então, é estranho quando alguém diz assim: não, eu lembro que uma vez a gente trabalhou com a juventude aqui da igreja, um vídeo, que é Para Que Serve Igreja, que está no YouTube, que foi uma entrevista que o pessoal fez com a turma de rua, na Rua Beto, e perguntava assim: o que é que você acha de Jesus? Né? A turma da juventude, uma parte aqui, certamente o fundador da igreja, irmão Ricardo, conhece esse vídeo aí. E aí perguntava para as pessoas na rua: quem é Jesus? Aí as pessoas diziam: Jesus foi um cara massa. Uns diziam: não, ele foi o filho de Deus. Outros diziam: ele foi um humanista, ele foi um revolucionário, ele amou muitas das pessoas, tal. E a igreja? Aí as pessoas: tem uma frase que diz assim, né? Jesus é massa, o que estraga é o fã-clube. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Só que aí, quando a gente vai para a Bíblia mostra que a igreja não é um acidente de percurso. Não surgiu porque a gente criou. Não, Deus criou a igreja. Ele criou a igreja. É claro que nós ainda não somos a igreja que Deus sonhou, que Deus espera. A gente está no caminho
de chegar lá. Mas Deus criou a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Essa história de dizer, né, eu posso viver o relacionamento com Deus, eu posso orar e posso ler a Bíblia em casa? Claro que pode, glória a Deus por isso. A gente faz isso em casa, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na faculdade. Mas igreja é uma outra coisa. Então, agora de manhã a gente vai pensar do porquê foi que Deus criou a igreja. Por que Deus criou a igreja? Então a gente vai transitar por uns textos. Então a igreja é uma congregação local, ou seja, uma reunião local de pessoas. Ela existe, ela não é o espaço, que foram regeneradas ou que estão sendo regeneradas e batizadas após profissão de fé. Ele diz que igreja é esse ajuntamento de quem já disse que é discípulo de Jesus, né? Mas quando a gente olha para a igreja de Cristo, em Atos, a gente vê que era uma misturada, né? Tinha gente que já havia feito a decisão, eu me lembrei agora, Carlinhos, já havia feito a decisão de se tornar seguidor e seguidora de Jesus, mas que tinham outras pessoas que estavam vindo também. Por isso, talvez você esteja aqui com a gente agora de manhã, não é discípulo de Jesus ainda, eu espero que você se torne, mas que está ouvindo junto com a gente buscar a Deus, porque o que a gente está fazendo aqui, agora de manhã, todos nós, é tentar ouvir o que Deus tem a nos dizer. Você, eu, todo mundo aqui. Então, nesse sentido, a gente está junto, aqui nesse ajuntamento, que é o ajuntamento da igreja. Então, a palavra igreja, ela é empregada no maior número de vezes no Novo Testamento. Vamos lá em frente. Veja, não é a palavra que mais aparece no Novo Testamento, tá? Uma das palavras que mais aparece no Novo Testamento é amor. Tá? É outro, em suas diferentes instâncias. Amor, reino de Deus, enfim. Então, primeira coisa, a igreja é uma congregação que foi constituída por livre vontade das pessoas que querem prestar culto a Deus, observarem as ordenanças de Deus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia e edificar uns aos outros. A primeira coisa, vamos lá? Nós estamos aqui porque queremos. Por isso, igreja é para quem quer. Igreja não é um negócio que a gente, não, eu tenho que ir para a igreja. Isso, às vezes, a gente precisa ir para a igreja, mesmo quando a gente não está muito afim de ir. É assim com você, é assim comigo. É como comer. Às vezes a gente não está querendo comer, mas a gente sabe que precisa, porque senão acontece o quê? Se a gente não comer, adoece, não é assim? Igreja é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é que igreja é formada por gente que quer aprender da palavra, né? Prestar culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus. A segunda dimensão da igreja é que ela serve para edificação mútua. A igreja, ela é uma mostra maior da família. Já pensou isso? Nós nascemos numa família. A gente aprende a se relacionar com o mundo através da nossa família. Por isso que toda família comete erros, a minha, a sua. E aí, às vezes, a gente não aprende a se relacionar direito no mundo, porque na nossa família teve coisas que a gente não aprendeu a se relacionar direito uns com os outros. Quando alguém está namorando, e aí um menino ou um rapaz chega e diz assim, olha para como ele trata a mãe dele ou a mãe dela, que você vai saber como ele vai lhe tratar quando casar. Porque ele aprende a tratar os outros na família. Se trata desse jeito, provavelmente no casamento vai tratar do mesmo jeito. A igreja também é assim. A igreja é a instância em que a gente reaprende a tratar uns aos outros como Jesus faria. Porque eu não sou mais Jades, eu sou Jades, irmão de Carlinhos. Nós somos irmãos de sangue. Sangue de Jesus. A irmã Cícera é minha irmã. O irmão Beto é meu irmão. A irmã Ju é minha irmã. Mirella é minha irmã. Então, é uma família. A igreja existe para edificação mútua. Ou seja, a pastora Lídia me abençoa e eu abençoo a vida dela. João me abençoa e eu abençoo a vida de João. Igreja é uma família em que a gente aprende a se relacionar com o mundo pela ótica de Jesus.
Por isso que não dá para entender, eu sei que às vezes a gente fica chateado com a igreja, porque a igreja também é família. Quem aqui já se chateou com a família? Todo mundo, né? Aí eu acho gozado assim, eu acho engraçado Cici, porque o povo é assim, se chateia com a família e espera na igreja nunca se chatear. Porque na igreja a gente pensa assim, todo mundo está tentando ser com Jesus, então não vai ter erro nenhum. É nada, minha gente. É porque a gente está tentando. Mas igreja é esse ambiente de edificação mútua. Por isso, quando eu não estou bem, eu preciso crer que quando eu venho, Deus vai usar um irmão e uma irmã para me abençoar na minha necessidade. Aquela hora eu preciso, não é eu quero. Eu preciso. Quem aqui já foi abençoado por alguém na igreja que deu uma palavra extraordinária para você? Irmão. Então a gente pode escolher. Ou a gente olha para o que acontece de ruim na família da gente e fica só com isso. A família vai ser um desastre, se for assim. Ou a gente olha para o que aconteceu de bom, e é assim também na igreja. Ou eu olho para a igreja e penso, poxa, no dia que eu fui assaltado, que arrombaram a minha casa, não deu nem tempo de eu chegar na delegacia. Quando eu cheguei lá, tinha um grupo de irmãos da igreja lá, para orar comigo. Porque arrombaram a porta de trás da minha casa, e aí a gente ia dormir na mesma casa, eu e Carol. Acho que só era a gente, as meninas estavam, a Lana, né? A igreja estava lá. No dia que eu fui assaltado, eu sou experimentado em assalto, certo? Em ser assaltado, melhor dizendo. Levaram o meu carro, a igreja foi comigo na delegacia, porque eu tremia mais do que vara verde. Eu posso escolher. Eu posso escolher olhar para o dia em que a igreja falhou comigo, porque em algum momento a igreja falhou comigo. Eu esperei que acontecesse tal coisa e ela não aconteceu. Então, Jesus criou a igreja, o Senhor criou a igreja para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Então, Atos 20 diz o seguinte: agora eu sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar. Portanto, cuidem de si mesmos. Olha lá o texto, verso 27. Cuidem de si mesmos. Olha lá. E do rebanho, ou seja, dos outros, que Deus os colocou como supervisores a fim de pastorearem sua igreja, comprada com sangue. Eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus, irmão. Glória a Deus por isso. Veja, não há nada nesse mundo que possa destruir isso, não. O pessoal fica preocupado com perseguição de igreja. Meu Deus, a igreja, você quer, irmão? A igreja é vencedora. Ponto. Ponto. Ela vai vencer com prédio, sem prédio. Pergunta a Lucas, que passou um tempo lá no Haiti, como é que a igreja era lá. Conversa com ele. Ele vai falar aqui em massa. Conversa com ele como é que a igreja se reunia lá no Haiti, com pós-terremoto, com um monte de coisa destruída. Conversa com ele. Você acha que a igreja precisa de prédio? Você acha que a igreja precisa de dinheiro? A igreja não precisa de nada disso, não. A gente tem essas coisas. Glória a Deus. Deus está dando uma colher de chá. Porque se a gente não tivesse esse prédio, a gente estava com sol na moleira. Vê, colher de chá que Deus está dando. Então, a igreja é para cuidar uns dos outros. Atos 5, 11. Um grande temor se apoderou de toda a igreja que estava reunida. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja. E quando os presbíteros chegaram, eles disseram: olha, vocês sabem que no dia que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas. Meu irmão, você quer servir na igreja só nos momentos felizes, glória a Deus, aleluia? Não, você não é discípulo de Jesus, então. Porque Jesus fez só isso o tempo todo? Acho que não. É assim na igreja. Vai ter hora que a gente vai chorar, irmão. Vai ter hora que vai ser difícil, que a gente vai ter que pedir a Deus: Senhor, o Senhor vem aqui para me ajudar, porque eu não sei como é que eu vou resolver. Senhor, o Senhor vem aqui, porque eu não sei como é que eu lido com o irmão e com a irmã fulano e tal.
Mas veja, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, Paulo sabe disso. Eu fiz o trabalho do Senhor de que maneira? Humilde. A arrogância precede a ruína. A gente está na igreja, a gente começa bem na igreja. Começa bem, eu já falei isso aqui. Aliás, a gente começa bem tudo. No primeiro dia de trabalho novo, a gente, eita, vou chegar lá. Aí no outro dia, tá mais ou menos. Começa a namorar com a menina, aí todo dia, olha, comprei um bombonzinho para você. Depois que casa, tem que continuar dando bombonzinho. A gente começa bem. Aí Paulo lembra que às vezes a gente começa bem também assim. A gente começa humilde. Aí a gente começa a achar que a gente é merecedor. Não, eu estou fazendo isso. E o irmão... a gente tem atrito o tempo todo. Aqui, se vocês soubessem a quantidade de atritos, né? Beto Carlinho, aqui para as coisas acontecerem, meu amigo, é um milagre. Porque todo mundo quer o melhor, mas um quer o melhor de um jeito, o outro quer o melhor. Aí Paulo diz: eu servi humildemente. Aprender com um modelo de servir humildemente não é uma questão de ficar bonito na fita. Aprender a servir humildemente é a única maneira de continuar servindo, porque na hora que a gente deixa de ser humilde, a gente começa a dizer assim: não, é porque a igreja precisa de mim. Irmão, todos nós somos super importantes, mas se Deus achar, Deus disser assim: ó, Jades, tal coisa você já deu, beleza? Aí você agora continua fazendo mais outra coisa. Sim, Senhor. Senhor. Porque nós somos servos. Nós somos chamados para sermos servos. Quando a gente está muito cansado, estou falando de mim, não estou falando de você, a gente começa a achar: não, já servi demais. É ou não é assim? Não, estou muito, já servi demais. Dá, mas não. Pergunta a Jesus se dá ou não dá. Jesus vai dizer para você se dá ou não dá. E provavelmente ele vai dizer: dá. Então, Paulo diz: servi humildemente. Vamos lá em frente, Mi. Jamais deixei de dizer a vocês. 1 Coríntios, veja, a igreja de Corinto, que era uma igreja difícil, né? Era uma igreja desunida. Era uma igreja que faltava união a ponto de na ceia, a ceia fazer mal. Aí Paulo diz assim: eu enviei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor. Ele lembrará de como sigo a Cristo, do acordo o que ensino em todas as igrejas e para onde eu vou. Mateus 18:17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Se ele não quiser aceitar a decisão da igreja, trate como gentil. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: que há um ambiente da igreja também para correção. Se você quer crescer sem ninguém puxar suas orelhas, é assim. Onde é que você cresce? Onde ninguém lhe corrige. Me diga aí, um lugar que você cresceu sem ninguém lhe corrigir. Eu quero saber qual é esse lugar, porque assim, não existe isso. Isso não existe na família, isso não existe no trabalho, isso não existe em lugar nenhum. Olha, irmão, tal coisa assim, eu acho que... E igreja também é ambiente para correção. Igreja é ambiente de, às vezes, o irmão chegar para a gente e dizer assim: eu acho que a gente pode fazer diferente. Eu achei tão engraçado. Ontem a gente entrou na reunião do conselho com uma pauta, né, um pensamento de uma coisa, saiu com outro completamente diferente. Por quê? Porque Deus também fala através do irmão e da irmã. E às vezes Deus usa o irmão e a irmã para corrigir a gente. Se toda vez que a gente fosse ser corrigido, a gente disser: dá mais para mim não, irmão, você parou de crescer. Parou. Se a gente achar que a gente já alcançou aquele patamar que não precisa mais ser corrigido, nem precisa corrigir, parou de crescer. Então a igreja é esse ambiente, é um ambiente para crescimento. Por isso que Deus criou a igreja. Pode passar, Mi? Vamos lá. As igrejas do Novo Testamento são autônomas, têm governo democrático e praticam a disciplina e regem as suas decisões pela palavra de Deus. Atos 6, né?
Estevão tinha sido apedrejado, estava naquele momento em que a igreja dizia: agora, quem vai ocupar o lugar de Estevão? Aí os apóstolos chegam e dizem assim: decidam entre vocês. Por isso que eu acho bacana a Igreja Batista. A gente decide as coisas. A gente para, e aí, vamos fazer o que agora? A gente começou a analisar o projeto de reforma daqui do espaço. A gente já olhou uma coisa ontem, foi uma loucura a reunião. Só imagine quando a gente trouxer para os irmãos aqui, como é que vai ser. Um monte de gente dando sugestão. Então, por que a gente resolve assim? Né? Então, baseado em quê? Atos 6. A igreja, ela é autônoma e ela se dedica de coração ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Coletivamente. Junto. Não é só sozinho. Tem um momento do quarto, tem um momento do secreto, no quarto, Mateus 5, Mateus 6, e tem um momento da gente estar como igreja. Da gente aprender, da gente ensinar, da gente ser servido, da gente servir. Tem uma hora que a gente precisa ser servido. A gente estava falando isso hoje de manhã na classe. A Aninha estava contando uma história que ela abençoou a vida de uma menina que todo mundo estava julgando, ela foi lá e cuidou, e a menina tinha pensado em se suicidar. Veja, porque tem hora que a gente precisa. Então a igreja é esse ambiente de servir, de parar, de ser servido, mas é um ambiente em que essa coisa tem uma dinâmica. Então, de aprender da palavra, de viver em comunhão. Pode passar, Mi. Vamos lá. Há nas igrejas pessoas que ocupam função de cuidado e liderança. E esse é um desafio para todos nós. Por quê? Porque a gente está num mundo hoje que há duas características. Nem as pessoas querem ter limite, nem querem obedecer a liderança nenhuma. Filhos não querem obedecer aos pais. Timóteo diz isso. Timóteo, Paulo, na sua carta, diz que isso é sinal do fim dos tempos. Os filhos que não obedecem aos pais. Então, na igreja, há pessoas que foram instituídas para cuidado. Professor da sua classe da EBD, líder do seu pequeno grupo, equipe pastoral, equipe de diáconos, liderança estatutária, ministro. Foi instituído para liderar. Liderar não é para cima, não. Vou repetir de novo. Liderar na Bíblia não é um negócio que você está acima do outro. Na Bíblia, liderar é abaixo. Porque quem lidera é servo. Lembra de João 13? Eu lavei os pés. Então, se eu lavei os pés, vocês devem fazer o mesmo. Por isso, às vezes, essa dimensão do ser cuidado, do respeitar a liderança, e eu falo isso com o coração de boa, assim, porque me sinto muito respeitado e cuidado por essa igreja. Eu atendo pastores e pastoras toda semana. Amanhã tem o meu pequeno grupo de 9 horas da manhã, numa padaria lá no Pina, nosso grupo. E aí eu vejo como as coisas acontecem por aí. E aí eu digo isso com o coração grato aos irmãos. Mas a gente precisa sempre estar de olho nessas coisas, não em relação só ao ministério pastoral, mas aos outros irmãos que estão servindo, gente. Para a gente não dificultar a vida de quem está querendo servir. Às vezes eu chego para os irmãos, eu cheguei para a Jaciara semana passada e disse: Jaciara, o que é que eu faço que atrapalha a sua vida? O que é que eu faço que atrapalha a sua vida? Eu chego para a Aninha, a irmã Fabiana, acho que ainda não fiz isso ainda, mas o que é que eu faço que atrapalha a sua vida? Pastor, às vezes o pessoal faz umas coisas assim, opa, desculpe. Então, o que eu estou falando não é que eu seja exemplo. O que eu estou falando é que nessa instância de servir, como é que a gente ajuda uns aos outros a servirem? Vamos lá, vamos em frente, estamos no caminho do final já. Há também no Novo Testamento a palavra igreja, que ela aparece como a reunião universal de todos os que são salvos em todos os tempos, estabelecida por Jesus. Ela é constituída no corpo espiritual do Senhor, no qual Ele mesmo é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja?
Jesus. Você entendeu por que tem que olhar para Jesus? Voltar para Jesus. Porque Jesus é o cabeça da igreja, na qual a unidade da igreja é a natureza espiritual e expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e pela cooperação voluntária. Então o que é que o texto está falando? A igreja é unidade, irmãos. João 17, 21. Quando o mundo vê que nós somos um, aí o mundo vai crer. Espera aí. Como é que tem tanta gente que pensa diferente, que sente diferente, que faz diferente e é um só? Espiritual. Isso é espiritual. Não dá para viver igreja carnalmente não, irmão. Só dá para ser igreja sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a gente um. É o Espírito Santo de Deus que quando acontece um negócio e eu fico com raiva, eu não, é só um exemplo, e aí eu vou e, é o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus ainda dá uma dica, né? Mateus 18, se o irmão pecar contra você, faça o quê? Olha a dica, faça o quê? Vai e diga a todo mundo, vai e mande direto na internet. O que é que o texto diz? Se o irmão pecar contra você, você vai a quem? Vai a ele. Vai a ele. Chama atenção. Se ele ouvir, eu não gosto dessa versão. Mas não tem problema, já. A versão transformadora, nesse caso, ela enfraquece o texto. Na versão que o texto está na raiz, aqui, não é você terá recuperado seu irmão, não, é você ganhou seu irmão. Não é você ganhou do seu irmão. Que às vezes numa disputa de conflito, a gente fica tentando discutir pelo argumento, né? Como os sofistas faziam na Grécia Antiga. Eu vou argumentar com você aqui, se meu argumento for melhor, ganhei de você. Não, aqui você ganhou do irmão pelo cuidado, porque voltou a se aproximar dele. Porque ele pecou contra você, vocês dois conversaram e aí você ganhou seu irmão. Aí vive na unidade. Se ele não se ouvir, leva mais gente para ver se ele toma jeito. Não é para punir ele. Às vezes tem gente, né? Não, vou levar que eu quero que fulano esteja presente. Não é para testemunha. É para cuidado. Se ele não se ouvir, apresenta o caso da igreja. Se ele não aceitar a decisão da igreja, trata ele como quem não é da igreja. É assim. Desculpa, foi Jesus que disse, tá? Nem foi Paulo. Porque tem gente que diz assim, não, mas Jesus faria diferente. Jesus, hein? Jesus disse assim, se tem alguém que insiste em viver como se não fosse igreja, então trate ele como quem não é. Palavra dura, né? Mas é o que Jesus disse. Se tem alguém que vive como se não vivesse como igreja, não escuta um, não escuta dois, não escuta três, não escuta a igreja, é porque ele não é da igreja mesmo, ele só está aí. Aí Jesus diz, trate ele como gentil. Tem gente que pensa que Jesus está dizendo assim, como é que Jesus trata o gentil? Jesus trata mal o gentil? Jesus diz, gentil, tchau. Não. Jesus diz, trata ele como gentil, não trate ele como se ele fosse irmão, porque ele age como se não fosse igreja. Trate ele como gentil, continue amando ele, porque ele é seu próximo. Mas na maneira de tratar, ele já mostrou que não quer ouvir, então paciência. Você entendeu? É o que Jesus está dizendo no texto. Para a gente não cair numa modinha, tem uma modinha que é a modinha do faça o que você quiser e está tudo certo. Desculpa. Se você é discípulo de Jesus, isso não vale para você. Nem para mim. A gente não pode fazer o que quer. Jesus não fez. O que Jesus queria, sabe o que era? Era não beber do cálice da cruz. Mas no final da oração, ele disse, se o Senhor quiser que eu beba, eu bebo. Aí Deus disse, você vai beber. E Jesus bebeu. Aí a gente quer vivenciar a realidade de ser igreja,
sem ter que fazer coisas que Deus diz para a gente fazer, tem que fazer, irmão. E às vezes o ter que fazer tem exatamente a ver com isso, né? De vivenciar o relacionamento com os outros. Vamos lá, Ami. Esse é o último? Tem mais um ou esse é o último? Esse é o último? Vai. Vamos lá, chegando no finalzinho. Aí Paulo fala para Tito: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme eu instruí você. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, seus filhos devem partilhar da fé, não ter fama de devasso nem rebelde. O bispo, administra a casa de Deus, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante, não deve ser briguento, não deve beber vinho em excesso, não deve ser violento, não deve ser de lucro desonesto. Paulo diz isso a Tito e Paulo diz isso a Timóteo. Mesma coisa, capítulo 3. Ele deve ter uma vida de devoção e disciplina, deve estar convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro evangelho do ensino. Se você lidera na igreja, você não pode fazer muito menos o que você quer. Você não pode postar o que você quer, você não pode falar o que você quer, você não pode fazer o que você quer, pode. Ou então, decida não influenciar a gente. A gente estava falando sobre isso na Casa da EBD hoje de manhã, né? A gente abre o Instagram, aí tem um vídeo de alguém fazendo um negócio assim engraçado, né? 2, 3 dias depois tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, não é não? Influência. Veja, há uma responsabilidade, né? Aquele filósofo, grande filósofo, né? Diria, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade, então. É spoiler. Porque isso é. E às vezes a gente quer ter o ônus da liderança, de estar influenciando pessoas. Aliás, quer ter o bônus da liderança, de estar influenciando pessoas, e não quer ter o ônus. Não pode, irmão. Então Paulo está dizendo assim: a gente precisa pensar na nossa conduta. Pode passar a mim para encerrar. Então, a carta de Timóteo, no final, diz assim, né? 3, de 1 a 13, devem ter autocontrole, ou a versão que a gente leu lá, devem ter domínio próprio. Que aí a palavra domínio próprio, diferentemente de autocontrole, tem a ver com o fruto do Espírito, né? Então, vamos lá. Aqueles que exercem a função de diácono serão recompensados com o respeito dos outros e terão cada vez convicção da sua fé em Cristo Jesus. Ó, que massa! O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, ó. Começou com falando de igreja. Para que é igreja? Igreja é as pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus, que estudam a Bíblia, que vivem a comunhão, que praticam as boas obras. Foi isso que a gente viu no primeiro momento. No segundo momento, a gente viu que igreja é para edificação mútua, é para a gente aprender uns com os outros, é para a gente cuidar uns dos outros. No terceiro momento, a gente viu que Deus instituiu na igreja lideranças para servir a igreja. Isso é criado por Deus, não é criado por gente. E aqui no final a gente vê que a gente precisa pensar na nossa conduta. Quer seja liderança, quer não. Mas quem está em liderança então, aí é que tem que pensar mesmo. Então o convite que eu quero fazer para você essa manhã, e aí a gente encerra por aqui, esse estudo de hoje, é a gente orar por isso. Veja, igreja, um dos textos que a gente tem aqui, disse o objetivo. Para que isso tudo que a gente falou? Para a gente cumprir o chamado de anunciar o Evangelho. Nossa função aqui é anunciar o Evangelho. A gente anuncia o Evangelho no projeto, a gente anuncia o projeto Evangelizando na Rua, a gente anuncia o Evangelho na maneira como a gente trata o outro. É para isso. Então, eu quero orar com você por essas coisas que Deus trouxe para a gente aqui.
né? Como Deus quer fortalecer a gente como igreja que nós somos, de maneira equilibrada, para a gente não ser, como diz Paulo, menino na fé. Paulo chega para uma igreja e diz assim: eu não vou falar com vocês como quem fala a quem é maduro, não, vocês são meninos na fé, vocês estão no leite. Ele falando, se eu não me engano, é a igreja dos Gálatas. É isso mesmo? É, né? Gálatas, isso. Então eu quero convidar você a gente pensar nisso, porque Deus conta comigo e com você, meu irmão e minha irmã. É essas sacadas assim, esses alertas que Deus faz para mim e para você, para a gente cumprir as coisas que a gente tem para cumprir. Senão, a gente começa a dar umas farrapadas internamente, aí a gente não consegue cumprir o que a gente tem para fazer lá fora. Porque a gente vai gastar tanto tempo tentando corrigir coisas internamente, que a gente deixa de fazer o que é para a gente fazer lá fora. Você concorda? Amém? Então, palavra de Deus para mim e para você, agora de manhã, para a gente se ligar nessa função de cuidado. Olhe para o seu lado. Tem muita gente para você cuidar. Gente, talvez você não esteja vendo hoje. Você pode mandar uma mensagem: irmão, como é que está? Deixa eu orar com você. Ore com pessoas no telefone durante a semana. Pare, irmão, não está bem não. Irmão, tem tempo para atender uma ligação minha agora? Eu vou orar com você agora por telefone mesmo. Irmão, isso faz milagre. Quando eu tive Covid, eu comecei a receber ligação de gente de tudo que é lugar. Tem um cara que até hoje liga para mim e ora comigo no telefone, Minas Gerais. Nunca vi o cara. Pastor Jades, tudo bom? Pastor, quero orar com o senhor aqui. Orou comigo. Tem um monte de áudio dele, eu na cama lá ouvindo os áudios da oração do irmão. Então, cuidado também passa por isso. Dá uma ligadinha, ora. Irmão, como é que o irmão está? Como é que a irmã está? Deixa eu orar aqui com você. E ore. Ore. É só olhar para o lado, que você lembra de alguém. É só olhar para frente, que você lembra de alguém. E durante a semana, mandar a mensagem. Amém? Vai abençoar você e vai abençoar a pessoa também. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela realidade do ser igreja. Nós agradecemos ao Senhor por isso. E nós bendizemos o teu nome pelo equilíbrio que a tua palavra traz para nós. A gente viveu uma vida de quem é discípulo e discípulo de Jesus. É isso que a gente quer. Seguir, perseguir a vida que o teu filho Jesus viveu, abençoando as outras pessoas, anunciando o teu reino, dizendo: se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a anunciar a mensagem completa do teu evangelho, não apenas uma parte dela. Nós oramos e agradecemos essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.